Graça e paz, amados e amadas, estamos em Números capítulo 13 e aqui nós vamos ver quando os espias vão o quê? Verificar a terra de Canaã e também depois o relatório que eles trazem disso. No finalzinho do capítulo 12, nós vimos que eles estavam em determinada parte do deserto e depois eles saíram, partiram de lá e agora eles estavam acampados no deserto de Parã. E o que nós temos aqui no primeiro versículo que diz aqui, em Números 13, diz assim: Yahvé ordenou a Moisés. Olha, eu gostaria que vocês fossem também lá em Deuteronômio, essa passagem também se encontra em Deuteronômio 1, do versículo 19 ao versículo 33. Mas nesse momento eu gostaria de ler para vocês somente dois versículos, que é o versículo 22 e o versículo 23 de Deuteronômio 1. Diz assim: Então todos vos chegastes a mim e disseste: Mandemos homens adiante de nós, para que nós espiemos a terra e nos digam por que caminho devemos subir e como as cidades são. Isso me pareceu bem, Moisés dizendo, de maneira que tomei dentre vós 12 homens de cada tribo, um homem de cada tribo. E aqui o versículo 1 diz assim, em Números 13, Yahvé ordenou a Moisés. Então parece que tem uma incoerência aqui. Foi o povo que pediu para que fosse lá antes de entrar na terra de Canaã verificar como ela era, ou foi Deus que pediu? Então, o que nós temos aqui? Esse pedido ele veio do povo, mas recebeu a permissão de Deus. E nós vamos ver até em outras passagens também assim, que Deus permite as coisas que o povo pede. Contudo, muitas vezes isso acaba trazendo dano, porque o povo vai ver uma coisa por uma perspectiva diferente da de Deus. Então, veja só, antes da gente chegar mais aqui falando da perspectiva que eles viram, vamos ver antes o que aconteceu. Então, o que Moisés fez? Moisés aqui escolheu um homem de cada tribo, haviam 12 tribos, lembra que a tribo de Levi não é contada aqui, porque a tribo de Levi foi separada para servir na parte do tabernáculo. E 12 tribos, se eu tiro Levi, fica quantas tribos? 11. Porém, José, ele foi o quê? 2 tribos, porque aqui vocês vão ver que não tem o nome de José, mas tem os nomes dos 2 filhos de José, que é Efraim e Manassés. Então, por isso que ficaram aqui 12 tribos. Então, vamos ver aqui no versículo 5, ou melhor, versículo 4, diz aqui, são esses os seus nomes. Então, vai falar o nome de cada tribo e vai falar o nome de cada um que foi escolhido como espia para ir verificar lá como era a terra de Canaã. Porque o povo estava indo para onde? Para a terra de Canaã, a qual o Senhor prometeu dar ao povo. Então, antes de entrar na terra de Canaã, eles foram lá verificar como ela era. Então, aqui da tribo de Ruben, a gente tem quem foi. Da tribo de Simeão, também a gente tem quem foi. E quem eu quero destacar aqui? Eu quero destacar 2 tribos. Da tribo de Judá, nós temos Calebe, filho de Zefoné. Quem era Judá? Judá, todos esses aqui são filhos de Jacó, né? Lembra que Ruben, ele perdeu a primogenitura por ter coabitado com a concubina do seu pai. Simeão, por ser homem violento. Então, quem ficou com a primogenitura foi Judá. Então, por isso que eu quero destacar esse nome. E lembrando também que Cristo veio da descendência da tribo de Judá, tá? E outra tribo que eu quero destacar aqui está no versículo 8, que é a tribo de Efraim. Então, aqui fala no versículo 8, da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Efraim era filho de José. E Oséias, nós vamos ver aqui no versículo 16, dá uma olhadinha no versículo 16.
Diz assim na parte B do versículo 16: E Moisés deu a Oséia bin-Num, Oséias filho de Num, o nome de Yeshua, que significa Josué. Para nós aqui, quando a gente olha Oséias para Josué, parece que é muito diferente o nome, mas eu quero dizer para vocês que não é muito diferente não, porque aqui, olha, Oséias é que para nossa tradução é diferente, mas para o hebraico é um nome parecido, mas eu quero dar o significado para vocês, olha, Oséias significa Deus é salvação. Não, deixa eu ver, eu errei aqui. Oséias simplesmente significa salvação. E aqui o nome dado por Moisés a Oséias, que foi Josué, significa Deus é salvação. Então, o nome de Oséias era simplesmente salvação. E quando Moisés dá o nome de Josué, aí significa Deus é salvação. E Josué é o mesmo nome dado também na tradução, porque é Yeshua, que também significa Jesus. Então, nós vamos ver mais para frente que Josué também é uma simbologia, é uma figura de Jesus. Então, fica com essas duas informações que mais para frente, principalmente no capítulo 14, a gente vai ver uma diferença nisso, tá bom? Por que o versículo 14? Porque ele é a continuação exata não, a continuação da manifestação do povo quanto ao relato do que eles trazem sobre a terra de Canaã, tá? Então, veja só, então Moisés enviou eles para verificar lá como era a terra de Canaã. E aqui diz no versículo 17, subi pelo Neguebe e atravessai a região montanhosa. E vocês vão observar o povo que habita ali, se é um povo forte ou fraco, se é muitos ou são escassos, se a terra que eles vivem é boa ou ruim, se eles moram em cidades fortificadas com muro. Vocês vão verificar também se o solo é fértil ou pobre e se existe ali floresta ou não. E aí Moisés diz para eles, sede corajosos e também trazei alguns frutos da terra para que a gente possa conhecer. Então subiram eles para espiar a terra, desde o deserto de Zin, nossa, que complicadinho para mim foi agora, desde o deserto de Zin até Reobote. E aí eles subiram, mais ou menos, se calcula que foi uns 450 metros. E ali eles chegaram ali na parte do sul, que chegaram na parte de Hebron, a parte do sul ali de Canaã. Então, o que eles chegaram ali num vale chamado Eshol, e o cacho de uva ali era enorme. E eles cortaram esse cacho de uva para levar depois. E adivinha, precisava de 2 homens para carregar um cacho de uva. Então, você imagina como essa terra realmente manava leite e mel. E que também colheram romãs e figos. Quando fala que Canaã mana leite e mel, nos dá um contraste, nos mostra um contraste quando Deus falou para Adão que da terra ele teria que trabalhar muito com o suor do seu rosto para que a terra produzisse algo, que a terra ia produzir carbos e abrolhos, ervas daninhas, né? E ele precisaria trabalhar muito. E aqui está falando que é uma terra que mana leite e mel. Então é uma terra de fácil, assim, que não é fácil cultivo, a bênção de Deus está ali na terra, né? Por isso ela se torna o que? O que planta dá, né? Agora vamos ver, e olha, essa era a terra para onde o Senhor estava mandando o povo. Agora vamos ver a partir do versículo 25, qual foi o relato desses espias. Então diz aqui no versículo 25, ao cabo de 40 dias eles retornaram. Você vê como esse número 40, ele é bem significativo na Bíblia, é um espaço onde tem provação, onde tem crescimento, ou pode crescer, ou pode se tornar derrotado, porque lembra do Senhor ali
quando ele foi levado para o deserto e tentado? Houve tentação, mas ele o quê? Venceu pela palavra do Senhor. Então, vamos ver aqui qual o relato deles de 40 dias. Então, eles vieram a Arão e a Moisés e a toda a comunidade ali de Israel para prestar esse relatório. E ali o que eles falaram? Olha, nós fomos à terra que nos enviaste. Na verdade, é terra onde também emana leite e mel. Realmente, olha os produtos da terra que nós trouxemos. Então, o povo deve ter ficado maravilhado com aquele cacho de uva. Mas olha os que eles dizem aqui no versículo 28. Contudo. Sabe, quando a gente está falando algo, a gente fala coisas assim positivas, depois a gente fala, olha, mas. Quando eu falo mas, quando eu falo contudo, quando eu falo assim, olha, entretanto, eu estou bem dizer anulando o que eu falei anteriormente. Então, vai uma dica. Principalmente quando a gente estiver conversando com outras pessoas e a gente fala, é bom isso tal, mas a gente está desvalorizando aquela primeira parte que nós falamos. Nós podemos acrescentar uma dica, né? Olha, é bom tudo e também existe isso, isso, isso. Eu não estou desvalorizando o que eu estou falando quando eu coloco e também, tá bom? Mas aqui o povo tinha essa intenção mesmo, de agora desmerecer a parte boa. Aí eles disseram assim, o povo que habita lá, ele é poderoso, as cidades são fortificadas, muito grandes, e também vimos descendentes de Enaque. Enaque era um povo que era acima da estatura, era um povo que eles chamavam de gigante. E aqui diz assim, os amalequitas vivem no Negueb, e aí vai falando de cada um onde vive. E começaram a dar um relatório negativo, um relatório conforme o olhar deles, a perspectiva deles. Aí então o que aconteceu? Caleb fez calar o povo. E aí Caleb disse assim, Caleb, lembra? Filho de Judá? Caleb disse assim, subamos e herdamos e conquistamos a terra, porque certamente nós vamos prevalecer com ela. Então imagine 10 espias dando um relatório ruim. Por que eu estou falando 10? Porque no capítulo 14 nós vamos ver também o posicionamento de Josué, tá bom? Então 10 espias dando assim só notícias ruins, dos medos que eles encontraram dentro deles ao ver a terra. E aí se levanta um deles aqui, Caleb, e fala assim, não, para com isso, vamos subir, certamente prevaleceremos contra eles. Mas o que aconteceu? Entretanto, os homens que haviam acompanhado reagiram, não podemos marchar contra esse povo, visto que é mais forte que nós. Então eles estavam olhando o quê? Que o povo era mais forte que eles. E puseram-se a difamar diante dos filhos de Israel a terra que haviam observado. Olha só, começaram a fazer o que? As comparações, começaram a difamar, a colocar mais problemas ainda no ouvido do povo e falar contra a terra que o Senhor ia dar para eles. E disseram, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento é terra que devora os seus habitantes. Todos aqueles que lá vimos são homens de grande estatura. Lá também vimos gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos a eles como gafanhoto. Olha, começaram a colocar mais medo, quer dizer, o medo que eles tinham no coração. Olha que interessante, muitas vezes nós vamos contando as coisas e nós vamos aumentando aquele medo dentro de nós. E aí um outro ouve e aumenta também nele, e aí é aquele ditado que diz, né? Quem conta um ponto, aumenta mais um ponto. Quem conta uma história, aumenta um ponto, né? E quem vai contando, cada dia mais vai acreditando naquilo. Então, o que nós temos aqui? Eles estavam olhando por uma perspectiva humana aquela terra. Porque, veja só, eles eram um povo no Egito que era um povo escravo. Então, eles tinham ali, o povo no Egito,
eles viam os egípcios e viam como pessoas poderosas e eles fracos. Só que quem tirou eles do Egito? Quem era a mão poderosa deles? Quem abriu o mar? Quem colocou as pragas ali no Egito? Quem estava em coluna de fogo durante a noite, uma nuvem durante o dia? Tudo o Senhor já tinha demonstrado, era maná diário, era a água que saía da rocha e essa rocha acompanhava eles. O Senhor estava demonstrando todo ali o poder dele para eles, andava no meio deles. Mas eles o quê? Mediante já a um outro olhar, já se viram como um povo sem condições de vencer, viram que a cidade deles era fortificada, porque tudo isso é comparação. Sabe? Nós comparamos muito as pessoas conosco e aí nós o quê? A nossa fé esmorece e entra em nós o medo. E a palavra de Deus diz que o amor lança fora o medo. A vida de Deus em nós lança fora o medo. Então eles começaram a se comparar, achando que eles eram um povo que não tinha condições. Eles tinham cidades fortificadas e eles habitavam em tenda, e eles tinham estatura normal e tinha vários deles que era gigante. Então, quando nós entramos em comparação, o poder de Deus não pode estar na comparação, porque nós saímos da fé e saímos de crer no Senhor, porque fé é crer. Vamos pensar em Davi. Davi, lembra de Davi quando venceu Golias? Davi não era soldado, Davi era pequeno, e quando ele viu lá Golias falando contra o Senhor, ele disse assim: quem é esse incircunciso que blasfema o nome de Deus? Ele não falou assim: nossa, quem é aquele homem grandão, aquele homem forte, que fala com tanta intrepidez e coloca medo em todos nós? Mas quem é aquele homem? Não, ele diz: quem é aquele incircunciso? Quem é aquele que não teme a Deus? Quem é aquele que não tem aliança com Deus? Quem é aquele que não tem a presença de Deus e ainda fala mal de Deus? Então ele não estava olhando para a estatura de Golias, ele não estava olhando para a força de Golias e nem a forma de abordagem de Golias. Então eu quero te perguntar, minha irmã, meu irmão, de que forma você tem olhado para a vida? Qual a perspectiva que você tem olhado? Pensa também na vida de José. José, ele lá junto com os irmãos, ele teve o sonho, um sonho que a lua e o sol se curvavam e as estrelas perante ele. E aí ele falou: mas como assim uma visão tão gloriosa? E depois a vida dele só veio o quê? Problema. Ele foi vendido para o Egito, depois foi a mulher de Potifar, falou uma mentira, ele foi preso, ele sofreu no Egito durante ali um bom tempo. Aí depois o Senhor ali colocou ele como que governador do Egito. Então, se ele soubesse, se José soubesse que antes dele ser governador, ele teria que passar por todos esses desafios, por esses problemas, por essa tribulação, você acha que ele ia querer ser governador? Muitas vezes, meus amados e amadas, o Senhor não mostra o caminho, ele só vai mostrando assim, um exemplo. Um carro numa estrada escura, à noite, nós só conseguimos enxergar 50 centímetros. A gente avança um pouco mais e enxerga mais 50, e é assim que o Senhor quer, que nós andemos por fé. 50 centímetros em 50 centímetros. Porque muitas vezes, se o Senhor mostrar o caminho todos, nós não vamos querer caminhar. A não ser que nós tivermos um coração de Caleb. Caleb, independente das dificuldades, Davi, independente das dificuldades, eles tiveram ali fé, coragem e seguiram em frente. Então, vamos prosseguir todo dia, passo a passo, né? Não olhar para a situação do mundo, não olhar para os desafios que existem ao nosso derredor. Vamos olhar para Cristo, porque hoje também, ou a gente olha para o Senhor, ou a gente olha para tudo que está ao nosso derredor. E nós vamos falar, se a gente olhar para as coisas ao nosso derredor, nós vamos falar que nós somos o quê? Que nem gafanhoto. E todo o restante é gigante.
Então também tem uma postura hoje do nosso coração. Mais uma coisa que me chama aqui a atenção nessa passagem é o seguinte: se o Senhor falou que ia dar uma terra onde mana leite e mel, e eles tiveram a necessidade de ir espiar a terra, e o Senhor permitiu deles irem, por que essa necessidade de espiar a terra? Será que não havia confiança suficiente aquilo que o Senhor ia dar para eles? Então, muitas vezes, o Senhor, ele está tão cheio de bênçãos para nos dar, mas nós queremos ter estratégias humanas. Nós queremos ter a certeza das coisas. Nós queremos só dar passos com muita certeza, sabe? Que a fé é o quê? É eu ir em frente e não enxergando nada. A fé é tocar o invisível. Então, eles aqui primeiro quiseram constatar o que tinha lá. E isso demonstra também um coração já temeroso, um coração desconfiado. Então, prossigamos, amados, prossigamos aquilo que o Senhor tem nos mostrado. No Salmo 23, tem um versículo que diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Então, o Senhor está conosco, não importa a situação que nós estejamos passando, porque Ele é o nosso pastor. Nós ainda não conseguimos enxergar o fim da estrada, mas vai lá em Apocalipse, já está, o nosso nome já está no livro da vida, já tem o novo céus e a nova terra, esse é o nosso destino final. Só que nós estamos aqui, caminhando para ir para lá. Então, vamos olhar para aquilo que nos traz esperança, vamos olhar para o Senhor. Quero ressaltar mais um detalhe nessa passagem. Nós vimos que foram 12 espias para Canaã espiar. 10 espias focaram nas dificuldades, focaram nos problemas que haviam ali e comparando-se eles com o povo que havia ali na cidade. E ali tirando Deus ali da parte do poder, que Deus que sustentava eles. Olha só, se 10 vieram com relatório negativo, por que será isso? Porque nós temos até no nosso cérebro uma parte que chama, agora eu esqueci o nome, mas ele tem um viés negativo. Então, tudo que ele olha com o viés negativo. Por que isso? Desde o Jardim do Éden, foi instalado em nós uma emoção chamada medo. E aí o medo leva à busca da sobrevivência. Então, o homem, ele acaba colocando em si essa necessidade da segurança e da certeza. Só que em Cristo é que nós temos segurança e temos certeza. Então, o que é mais fácil? Nós olharmos os problemas ou nós olharmos aquilo que o Senhor tem colocado como esperança no nosso coração? Por isso que a palavra em Hebreus diz assim: esforcemos para entrar no descanso. O que é o descanso? É confiar em Deus. É confiar que o Senhor está à frente da nossa vida, está à frente de todas as batalhas da nossa vida. Olha como nós temos esse viés de negatividade no nosso cérebro. Muitas vezes nós temos vários episódios na nossa vida que deram certo. E vem o que? Um episódio, vem um diagnóstico, vem alguma coisa que não dá. Porque, olha, um diagnóstico médico, muitas vezes, sobre uma doença que você está, parece que seu mundo desmorona. Já passei por situações assim. E você fica na incerteza do que vai acontecer com a sua vida. Então, você só tem um foco, Deus, Deus. Agora, se você ficar com o foco de tudo que a doença traz, você vai ficar com a tua imunidade mais baixa, você não vai ter forças e não vai estar dando oportunidade de Deus operar na sua vida. Então lembre-se, nós como seres humanos, por causa do pecado e do mundo, o pecado entrou na nossa carne, nós temos uma tendência de olhar mais o negativo. Então o que nós temos que fazer? Nos esforçar para entrar no descanso. E como nós nos esforçamos para entrar no descanso? Tendo um relacionamento íntimo com o Senhor, tendo realmente uma conversa íntima, conhecendo a sua palavra, orando, apreciando estar na presença do Senhor e ouvir o Senhor, porque a nossa tendência é pedir as coisas ao Senhor, mas se assenta,
ou antes da sua oração, ou depois, assenta e fica em silêncio e fala: Senhor, eu quero somente te ouvir. Eu ouço muito o Senhor por meio da palavra. Então, conforme eu vou ruminando a palavra, vou lendo, muitas vezes eu leio um capítulo e fico um dia inteiro meditando naquele capítulo. E o Senhor vai falando comigo, e ali eu vou orando e vou ouvindo o Senhor. Eu falo: puxa, Senhor, realmente eu também tenho tido tais atitudes. Purifica meu coração. Eu quero ter um coração de mais ver segundo a perspectiva de Caleb. Mesmo os problemas estando aí, eu quero olhar para Cristo. Então vamos começar a esforçar-nos para entrar no descanso? Aleluia! Jesus Cristo é o nosso Senhor. Você já se viu sobrecarregada por pensamentos negativos e ansiedade? Deseja encontrar uma maneira de viver com confiança e proteção? No Salmo 23, escondem segredos poderosos que podem mudar a maneira como você enxerga a vida. Nesta aula, você vai descobrir esses segredos e aprender a viver com confiança, deixando para trás os pensamentos negativos que minam a sua felicidade. Com a sabedoria do Salmo 23, você aprenderá práticas e princípios que ajudarão a livrar-se da ansiedade e encontrará orientação para experimentar uma proteção duradoura e encontrar paz interior. Comece a transformar sua vida hoje mesmo. Entre no grupo para acessar a aula gratuitamente e venha descobrir a verdadeira confiança e proteção que você merece.